Nós estamos, nesse momento, com uma imagem mais ou menos consolidada do que se pretende, né? São dezenas, centenas de transferências de cargueiros militares para Israel. Os países que estão envolvidos nesse processo de transferência de munição, entre outros, são a Alemanha, a Itália, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos, que já teriam levado 8 cargueiros militares para Israel, o Azerbaijão, o que era mais ou menos previsível. Dizem que há algum tipo de envolvimento possível ou potencial do Marrocos, que tem cooperação militar muito próxima com Israel, tá? Isso acima da superfície, o que a gente vê, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum aliado aqui que estaria envolvido nesse momento no suprimento de munição. É que é muita carga, gente. Muita carga militar. Eles não estão acumulando isso à toa, eles não estão fazendo isso de maneira despretensiosa. Muito obrigado, Sandra Fidelis, por também presentear com uma assinatura. Eles não estão fazendo isso de maneira... eles não foram passeá-la. Eles não estão fazendo de maneira inadvertida. Nós não estamos falando de uma carga. Só os Emirados Árabes Unidos, a informação que a gente tem é que já teriam transferido 8 cargueiros militares com armamento e munição para Israel. É difícil até mensurar quantas dezenas já ou centenas de cargas militares chegaram em Israel. Tá? Há intercâmbios militares importantes também em desenvolvimento com a própria Finlândia, recém-recebida no seio da OTAN. A Finlândia parece que, numa via de duas mãos, também teria tratado de um pacto para a aquisição de defesas aéreas de Israel, aí na casa dos 330 milhões de dólares. Tá? Essas são informações que circulam na indústria de defesa de forma bastante consistente. Então, esse movimento todo que está acontecendo na fronteira libanesa, na fronteira de Israel, no norte de Israel, no sul do Líbano, parece ganhar contornos de guerra efetiva no curto prazo e com possível envolvimento dos Estados Unidos e do Irã. Quando nós falamos a respeito do cenário, vamos dizer assim, praticamente dessa luta solo dos palestinos, é porque, veja, nós já sabíamos que o Egito, que a Jordânia, os Emirados Árabes do Golfo, a Turquia, gente, a Turquia eu preciso remarcar porque muita gente não sabe. A Turquia, ela assegura a Israel fazer a guerra, porque a Turquia, através do porto de Ceyhan, ela entrega o petróleo do Azerbaijão, ela entrega também o petróleo do Kurdistão iraquiano, que é fundamental para o esforço de guerra israelense. Então, ontem, na reunião da cúpula islâmica, o Erdogan falou em necessidade de reconstrução, apoio, em necessidade de consenso, de paz, mas quando ele fala para o seu público interno, ele diz que ele vai punir Benjamin Netanyahu. Sequer cortou relações diplomáticas com Israel. Tá? Sequer cortou relações diplomáticas com Israel. Então essa questão política, diplomática e militar, de inteligência de Israel no entorno, não só no mundo árabe, porque a Turquia não é árabe, é muito bem construída, muito bem conformada. Muito bem conformada. E a nossa expectativa era que esses enormes aportes de armamento que estão sendo feitos na direção de Israel, por esse conjunto de países que eu citei, eventualmente alguns outros, eles têm um objetivo material, que é derrotar qualquer tipo de resistência à imposição. E aqui, espero que vocês estejam sentados para ouvir alguma coisa que vocês não costumam ouvir em outros espaços. Vocês lembram daquele grande projeto do Acordo do Século, de Abraão, aquela coisa toda que foi proposta pelo governo republicano nos Estados Unidos, Kushner, Trump, Tyrman, Bannon, aquela propaganda toda? Me parece que eles não perderam efetivamente a vontade, ainda que pela força, de impor esse projeto. O que é esse projeto na realidade? Esse projeto é um projeto que coloca todos os vizinhos de Israel numa posição de colaboração, numa posição de não ameaça, numa posição de servir a esse conjunto de interesses. Só que, com esse fator iraniano e aliados do Irã, o chamado, que no Líbano pelo Hezbollah, no Iêmen e outros grupos que participam, chamam de eixo da resistência, era um fator com o qual esses grupos não contavam, com a ascensão desses elementos. Então, a partir da ascensão desses elementos, você tem uma mudança de realidade, porque eles não desistiram da imposição desse plano, só que para impor esse plano, eles precisam destruir qualquer tipo de oposição.
E destruir a oposição não é atacar a Turquia, não é atacar o Egito, não é atacar a Jordânia, que, aliás, lança de avião do espaço aéreo controlado por Israel objetos humanitários em direção ao hospital jordaniano em Gaza. Não é derrotar o Kuwait, que consegue entregar ambulâncias para Gaza aprovadas por Israel. Não é derrotar o Bahrein, o Omã, não é derrotar a Casa Saúde, a Arábia Saudita. Porque esses países, se não tem colaboração direta, não é? Se não tem colaboração direta e objetiva, tem boas relações com Israel. Ou por intermédio dos Estados Unidos, ou por intermédio de grandes conglomerados transnacionais, nos quais é nítida, notória, perceptível e arrazoada a presença do sionismo, tá? Então isso aí não resta a menor dúvida. Tem um patinho feio aí. Qual é o patinho feio? O patinho feio dessa equação é o Hezbollah. O patinho feio dessa equação, isso a nível de força militar, é o governo da República Árabe Síria do presidente Bashar Assad, é o governo dos Houthis no Iêmen, é o governo iraniano, setores dentro do Iraque muito ligados ao Irã, como as forças de mobilização popular, e o objetivo dos Estados Unidos, ao cabo, é destruir toda essa realidade. Tá? É destruir toda essa realidade, mas destruir toda essa realidade para assegurar que os ataques que Israel está perpetrando contra Gaza possam assegurar não apenas a consolidação do controle físico do porto de Gaza e das reservas energéticas, eles dizem que estão lá só pela segurança de Israel, mas não é isso, tá? É uma narrativa, tá? E para que eles possam fazer esses investimentos, que são investimentos que vão voltar no longuíssimo prazo, eles precisam ter estabilidade. Porque senão as companhias seguradoras de Londres não vão querer fazer nenhum tipo de apólice que seja minimamente cabível dentro de qualquer conta aí de geração de viabilidade de qualquer tipo de negócio, de plano de negócios, né?